Axé, meu saravá fraterno a todos. Vou trazer mais um vídeo aqui do nosso canal, mostrando um pouquinho, falando um pouquinho, da nossa vivência na Umbanda. Eu como sacerdote, como dirigente espiritual, como trabalhador, tendo um caminho tanto na Umbanda, um caminho espiritualista, um caminho de evolução. E hoje, meus irmãos, quero trazer um vídeo para vocês, falar um pouquinho sobre você sentir o trabalho espiritual. Como é que você anda sentindo o seu trabalho espiritual? Você sente que depois que você participa de uma gira ou de um trabalho, de qualquer linha espiritual, espiritualista, você sente que você realmente está cumprindo a sua missão? Você sente que realmente no final de uma gira, no final de um tratamento espiritual, você sente que realmente você está no seu caminho? Isso é uma pergunta que traz muitas reflexões, porque muitas vezes a gente está num trabalho espiritual, mas não sente aquele preencher, do vazio interno. Então, isso é, na verdade, muito preocupante quando a gente tem um trabalho e não desenvolve esse trabalho de uma forma consciente, de uma forma que vai te ajudar a fazer você crescer. Porque todo trabalho espiritual, seja na Umbanda, seja em qualquer caminho, ele é um trabalho para que possamos alcançar uma evolução. Então, muitas vezes as pessoas entram no trabalho de Umbanda, numa gira de Umbanda, tem toda a conexão com os orixás, com os guias e protetores, começa a firmar suas velas, começa a tomar seus banhos, começa a participar dos estudos, do desenvolvimento mediúnico, até chegar na gira de trabalho. Então isso, muitas vezes o médium ele realmente consegue ver, e sentir a energia, mas há alguns períodos do nosso processo que a gente já não começa a sentir tanta energia como antes, ou não começa a sentir aquela energia de gratidão, aquela energia que preenche o nosso coração, que esquenta o nosso coração, o nosso chakra cardíaco. Por quê? Porque está faltando alguma coisa ainda dentro de nós, para que a gente possa aprender com o trabalho espiritual. Porque, na verdade, a evolução do trabalho espiritual, ela é eterna, ela não cessa. A gente começa a incorporar, começa a dar consulta, participa dos ritos internos da casa, começa a fazer bastante trabalho, energético, espiritual com os nossos orixás. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas existe um ponto na vida da gente que começa um processo diferente. A gente começa a fazer um processo interno, porque a gente traz dentro de nós as nossas dores, as nossas feridas, os nossos desacertos de outras vidas também, e dessa principalmente. Então, existe uma forma, existe uma direção que nos aponta um olhar mais interno, um olhar mais interior. Porque o caminho espiritual é um caminho de doação, mas é um caminho de cura, não é? Então não é só aqueles que vêm até o terreiro, os consulentes, que vêm atrás de cura, que necessita de ajuda espiritual. Nós também precisamos de ajuda espiritual. Hoje, como médium, como sacerdote, como dirigente, eu preciso fazer esse mergulho interior para curar as minhas feridas internas. Porque às vezes só o trabalho espiritual somente não preenche o nosso vazio existencial, não é? Claro que a gente começa com toda a força, com todo o gás, porque precisa dessa energia, precisa desse sinal, desse chamado, na verdade, para poder seguir o caminho. Então, o que acontece? Com o tempo a gente vai praticando, vai desenvolvendo, vai conectando, vai fazendo a nossa ligação com a nossa espiritualidade. Mas a espiritualidade, na verdade, o que ela quer da gente, o que ela pede para nós, é a nossa cura. A mediunidade, a incorporação, a doação da nossa energia, do nosso ectoplasma, é uma forma sim de trazer benefícios para a gente,
fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, com toda certeza, né? Não estou tirando isso de forma alguma. Porém, existem fases da nossa vida, né? E tem algumas fases que são mais profundas, que precisa que você tenha coragem de fazer um mergulho interior e fazer a mudança que você necessita, né? Porque senão, o que acontece? A gente começa a deixar muito por nossos guias espirituais resolver os problemas que cabe a nós a fazer a mudança. Então, esse vídeo é um chamado para os irmãos, né? Para fazer as suas reflexões, para fazer a sua busca interior também com a mediunidade, com o seu caboclo, com o seu Exu, com o seu orixá. Não importa a quantidade com o orixá, importa que você faça esse mergulho, né? Eu sou filho de Ogum, meu pai é Ogum. Ogum me dá força para olhar para dentro e fazer a cura que eu preciso dentro de mim. Porque eu preciso me curar. Para que eu possa ajudar os meus irmãos que buscam auxílio no terreiro, eu tenho que estar curado, né? Ou pelo menos no processo da minha cura. E isso, de certa forma, é muito importante. Porque muitas pessoas abandonam o caminho espiritual, porque chega nesses momentos, a pessoa começa a procurar somente as entidades, começa a procurar somente o externo e esquece de olhar para o interno. Entenderam? Então, os espíritos que trabalham com nós já são espíritos de grande evolução. Eles já compreenderam isso, eles já fizeram esse mergulho interior, não é? Por isso que eles são o que são hoje, guias espirituais. Então, esse vídeo, para não ficar muito longo, pessoal, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se você sente que o seu caminho espiritual não está do jeito que você necessita, não é? Acaba gira, parece que não está preenchendo, né? Você vai fazer qualquer trabalho espiritual, qualquer oferenda que seja, uma firmeza, e não sente aquela energia de volta, o problema não está com os seus guias, o problema não está no seu terreiro, o problema não está nos orixás, o problema está com você. E isso cabe somente a nós fazer a busca. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada espiritual, é isso. Que nós, muitas vezes, deixamos nos levar, né, pela empolgação do momento, pelo aquele sentimento que é maravilhoso na Umbanda, é algo realmente incrível, só que nós temos que fazer as nossas buscas. Nós temos que fazer o quê? O nosso crescimento dentro do caminho espiritual. Para que a gente não fique somente dependente da espiritualidade dos orixás, tá? Talvez para algumas pessoas isso vai ser um problema, né? Podem até discordar do que eu estou falando, mas é um processo, tá? A gente tem que servir muito, a gente tem que doar realmente o nosso tempo, sim, demais, mas você precisa estar bem, você precisa estar buscando cura interna, nos campos emocionais, para que você consiga se fortalecer. Se você se fortalecer interiormente, você consegue uma proteção muito mais ainda ostensiva, porque você está tendo a coragem de mudar, a coragem de transmutar esses sentimentos para algo muito maior, que é a nossa evolução. Porque nós estamos aqui para evoluir. Estamos na Umbanda como médiuns e trabalhadores para evoluir. Então, que a gente tenha essa coragem de fazer a nossa mudança, tá? Como diz, né, os ensinamentos da nossa casa e do nosso caboclo, né, do meu pai Pena Branca, que nós estamos para evoluir, para despertar o nosso guerreiro interior. Então, que a gente possa sempre pensar nisso. Em momentos difíceis, onde você não consegue nenhum sinal, olhe para dentro e pode ter certeza que você vai encontrar essa chama e essa luz interior. Muita luz, muita paz a todos, até os próximos vídeos. Meu Saravá Fraterno e Axé.